Que suspense. Tudo bem? Vocês? Bom dia a todos. Então tá bom. Quando foi a última vez que você parou de fazer o que você estava fazendo e você separou um tempo para expressar gratidão por alguém? Quando foi a última vez que você parou? Obrigado, mano. Olha só, olha, gente. Mas ainda acho a sua mais chique. A xícara. Chego lá, mano. Só pela direita. Sim, simples assim, verdade. Mas eu quero com o logo. Logo mais, mano. Logo mais chegará. Quando foi a última vez que você parou um pouco a sua vida corrida, agitada, e fez questão de dizer para alguém assim: muito obrigado? Quando foi? Com que frequência nós paramos e agradecemos a Deus pela vida de algumas pessoas? Interessante que Paulo nos ensina no texto que a gente vai abordar motivos para sempre a gente agradecer. Quais seriam os motivos em que Paulo, ele faz questão de, mesmo preso, escrever? Com que frequência você para agradecer a Deus pela vida de alguém? Por exemplo, se a gente fosse fazer um treininho aqui agora, para a gente fazer um quebra-gelo, agora onde você está, se você está sozinho ou sozinha, não tem problema, você vai orar agradecendo a vida de alguém que Deus colocou na sua vida, que te abençoou, enfim, que foi instrumento de Deus na sua vida. Mas se tiver alguém do seu lado, da tua família, você pode escolher um filho, uma filha ou o cônjuge, e um minutinho agora você separa esse tempo para dizer: olha para essa pessoa, né? E diz: eu quero agradecer a Deus por isso. Vai lá, um minutinho para vocês enquanto eu bebo a minha aguinha, tá bom? Se quiser fazer a filha com o pai, o filho ou o marido, enfim, escolham aí, tá? Se o casal não anda muito bem, é uma boa oportunidade de começar uma reconciliação, hein? Ó a dica, aproveita, maridos aproveitem, e esposas também. Muito bom. Tem os mais empolgados aí, quero agradecer a todo mundo. Excelente. E uma boa prática essa. Encoraja a gente a olhar para alguém e dizer: olha, muito obrigado por aquilo que Deus está fazendo em minha vida, usando a tua vida. E é exatamente isso que Paulo faz. Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1. E vamos a partir do versículo 3. E foi interessante que a última mensagem que eu preguei aqui, o Kevin depois veio falar: Daniel, só uma pergunta, você vai começar a estudar o livro de Colossenses? Eu falei: vou, mano, só esqueci de falar isso para todo mundo. Ele brincou: puxa, tá igual Filipenses, né? São 4 capítulos. Sim, igual Filipenses. E na sequência de Filipenses. Mas foi coincidência. A verdade, começamos a estudar Colossenses, hoje é a segunda mensagem. E depois da introdução, no nosso último estudo aqui, hoje a gente vai abordar esse tema fantástico, tão relevante para nós: motivos para sempre agradecer. Abra comigo Colossenses 1, versículo 3. Olha que interessante. Paulo diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês.
pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Paulo está preso e recebe a visita do simpático, do gentil e do leal companheiro chamado Epáfras, que sai de Colosso e vai visitar Paulo em Roma. E quando Epáfras chega, ele traz um relatório de como anda a igreja em Colosso. E ao receber esse relatório, Paulo ali ouve de que aquela igreja tinha uma característica muito peculiar. Eles tinham uma fé em Cristo Jesus e eles tinham um amor que era demonstrado entre as pessoas daquela igreja. Paulo, ao ouvir esse relatório a respeito da vida espiritual daquela igreja, ele faz questão de, no início da sua carta, dizer: eu quero agradecer por ver duas virtudes na vida daquelas pessoas, a virtude da fé e a virtude do amor. Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês, porque tem muitas pedras preciosas aqui nesse primeiro trecho, no versículo 3, e eu vou ler junto com vocês aqui. Vamos lá, Colossenses 1:3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. A oração de Paulo tem um foco principal. Paulo está dirigindo a sua oração a Deus Pai. Paulo está dirigindo a sua oração, primeiramente, como foco a Deus Pai. A oração apresenta uma frequência o versículo 3 começa com a palavra sempre. Paulo faz questão de mostrar, de apontar com que frequência ele parava para orar por aquelas pessoas. É como se dissesse mais ou menos assim: sempre que eu, Paulo, oro pela igreja de Colossenses, eu lembro de agradecer a Deus pela vida de vocês. A palavra sempre traz a ideia de algo que Paulo fazia continuamente. A oração, ela não é um termo acessório da nossa vida espiritual. Não é algo a mais assim que a gente tem na nossa vida com Deus. A oração é parte essencial, vital da nossa vida com o Senhor. Como eu me lembro de, na minha infância e pré-adolescência, de ir para uma cidadezinha do interior quente, mas que gostoso, passar quase que todas as férias dos meus 5, acho que até os 15 anos, na cidade de Assis, interior de São Paulo, ali perto de Marília, Presidente Prudente, lugar que vai ficando mais quentinho, né? E ali ficava na casa dos meus avós, Dona Lindaura e o seu Luiz, 2 já partiram, estão na glória. Me lembro de estar indo com os meus pais, os meus irmãos, meu irmão e minha irmã. Que lembranças gostosas eu tenho daquelas férias. No fundo do quintal, as galinhas. E cada galinhada que a minha avó fazia, que delícia! O pilão, aquele pilão grande, onde a minha avó socava a farinha. Que farinha! A jabuticabeira, logo ali, perto do galinheiro, que dava jabuticabas grandes e doces. Que delícia subir naquele pé de jabuticaba com os meus irmãos e tentar achar a jabuticaba mais alta e mais bonita. Como era gostoso poder jogar futebol com meu irmão naquela quintalzinho pequenininho, espaço de talvez 3x3, bem pequeno, e a gente fazia de golzinho as hastes metálicas onde a minha avó, coitada, pendurava os lençóis
e vivia dizendo: para de chutar a bola que está sujando os lençóis. Mas sabe que duas coisas me marcam? O meu avô recitando salmos e mais salmos de cor, de pé ali na sala, Salmo 91, Salmo 23. Eu só não vi ele recitar o Salmo 119, mas lá na glória com certeza ele está fazendo isso. Como ele gostava de fazer isso. Até os últimos dias de vida em que Deus o levou aos 99 anos de idade. A última visita que nós fizemos, né, linda? Ao meu avô, ali, de pé, recitando o Salmo 91. Mas a imagem mais marcante que eu tenho dessas férias é a minha avó Lindaura, dizendo: bem, vamos bem, 3 vezes ao dia, os dois. E eu crescendo vendo isso, todas as férias eu ia para Assis, dos 5 aos 15 anos, minha avó chamando meu avô, para os dois juntos ajoelharem e orarem de mãos dadas ao Senhor. Orando pelo filho desviado e pelas netas deste filho, longe do Senhor. A palavra sempre, com que Paulo enfatiza aqui, traz a ideia de que oração não é algo acessório na nossa vida com Deus, é algo essencial. Deveria fazer parte do nosso dia a dia, fazer continuamente isso. Mas há também, se Paulo dirige a sua oração a Deus Pai como foco, e a frequência com que Paulo agradece a Deus pela vida deles é sempre, continuamente. Há também outra pedra preciosa aqui no texto. Gente, Paulo não estava sozinho orando por essa igreja. Havia com Paulo, ali onde Paulo estava, Timóteo, outros cooperadores. Paulo estava junto com outras pessoas, agradecendo a Deus por aquela igreja de Colosso. Sabe que a vida espiritual não é apenas uma existência solitária, onde eu me preocupo só com os meus problemas espirituais. Não! A vida espiritual tem a ver com o corpo de Cristo. Precisamos entender melhor, talvez, de que faz parte da adoração comunitária estarmos juntos, como estivemos na última sexta-feira, orando e tomando sopa. Que baita combinação! Orando e tomando sopa. Faz parte da adoração comunitária nos reunirmos como irmãos e orarmos juntos. Eu faço das palavras do Pedro as minhas palavras, a gente depois que se encontrou aqui, e sempre que a gente se reúne para orar, e começamos agora, né? Recomeçamos, a gente sai e vai para casa, como que é, mano? Mais feliz, mais leve. Como é gostoso a gente como igreja juntos orar. Segue a dica. Próximo encontro de oração, esteja conosco. Você vai experimentar o privilégio que Paulo experimentava de estar junto com outros irmãos, orando. Mas sabe, essa frase, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem uma ênfase. Se já falamos do foco que é Deus Pai, se já falamos da frequência que é sempre, se já falamos da forma com que Paulo ora, ou seja, na companhia de outros irmãos, agora eu quero conversar com vocês sobre o tipo de oração de Paulo. A gente vê na Bíblia vários tipos ou categorias de forma de orar. Nós temos oração de confissão de pecados, tá certo? Eu preciso parar para confessar pecados.
Temos oração de súplica. Lembram Filipenses capítulo 4? Senhor, me socorre, preciso do Senhor essa semana. Senhor, eu preciso do Senhor hoje, vem me socorrer. Temos oração de exaltação a Deus, onde a gente para dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso, é grande, é poderoso. Mas Paulo vai começar a sua carta numa igreja onde há pessoas que ele não conhece pessoalmente, dizendo: muito obrigado, Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida dessas pessoas. Paulo vai trazer uma oração com foco, com a ênfase na gratidão, em agradecimento. E sabe o que é bonito, galera? Sabe o que é bonito? Das 13 cartas que Paulo escreve, 7 delas têm notas de agradecimento de Paulo. Em Romanos capítulo 1, versículo 8, Paulo ora agradecendo porque o evangelho estava crescendo em Roma. Ele agradece por ver Deus usando aquelas pessoas e o evangelho crescendo. Em Coríntios, gente, uma igreja extremamente problemática. Sabe como Paulo começa a sua carta? Eu agradeço a Deus por saber que a graça dele está entre vocês. 1 Coríntios 1:4. Efésios 1:15. Paulo agradece a Deus. O texto diz: eu agradeço a Deus porque eu tenho visto a fé entre vocês, a fé em Cristo Jesus entre vocês, e eu tenho visto o amor que vocês têm demonstrado um pelo outro. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Paulo agradece a Deus por ver aquelas pessoas interessadas em cooperar, em socorrer Paulo. Paulo diz: eu agradeço porque vocês têm cooperado comigo e com o Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, talvez tenha a nota de gratidão que eu mais gosto. Paulo diz: eu agradeço por ver em vocês um trabalho resultado da fé, um esforço motivado pelo amor e uma esperança fruto da perseverança. Queridos, preste atenção. O que Paulo ensina com essa nota de gratidão é que a gente precisa aprender muitas vezes a concentrar, a priorizar muitas vezes as nossas orações e dizer: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo, não só na minha vida, mas a vida dessa e daquela pessoa. Um grande pregador escocês chamado Alexander White viveu perto dos anos de 1650. Ele morreu e ele carregou um legado muito bonito que eu gostaria de carregar. Alexander White, ele foi conhecido não só como um grande pregador escocês, mas ele foi conhecido por alguém que durante a semana parava para escrever cartões postais, na época, cartas pessoais para algumas pessoas. Sabe o que Alexander White fazia? Ele parava, sentava-se na sua mesinha, colocava a sua luminária e ali escrevia dizendo: obrigado pela sua gentileza comigo, obrigado porque você tem sido uma bênção em minha vida. E ao longo dessas cartas de gratidão, Alexander White terminava as cartas, as últimas palavras, trazendo encorajamento ao coração daquelas pessoas. Algumas pessoas que leram as cartas de Alexander White diziam mais ou menos assim: a apreciação é um remédio para a alma. Notas de gratidão, bonito isso. Paulo apresenta motivos para a gente sempre agradecer. Aprendemos aqui, olhando o texto, que Paulo tem um foco na sua oração, é Deus Pai,
Aprendemos que Paulo, ao usar o termo sempre, ele quer nos ensinar aqui e agora de que a oração não deve ser um termo acessório da nossa vida, mas algo essencial, parte dela. Aprendemos aqui que Paulo não estava sozinho. Sabe o que é mais lindo? Ao ler o livro de Filipenses, escrito no mesmo período, Paulo ali alcançou muitos ali. Outros prisioneiros, eu posso imaginar Paulo agora orando junto com esses novos convertidos por aquela igreja. A vida espiritual não é uma existência solitária. Faz parte da adoração comunitária estarmos juntos em oração. E por fim olhamos que o tipo de oração que Paulo faz questão de mostrar, de enfatizar, é a oração por gratidão. E Paulo agradece por duas virtudes. Vamos ler aqui versículo 4. Vamos ler o 3 de novo, fica melhor, tá bom? Vamos lá. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. As duas virtudes que essa igreja apresenta, onde Paulo faz questão de parar para dizer: eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque o que eu tenho ouvido de vocês são duas coisas. Primeiro, a fé que vocês têm em Cristo Jesus, e segundo, o amor que vocês demonstram no lidar uns com os outros. Vamos pensar um pouquinho. Por que será que Paulo ressalta fé e amor? Várias outras cartas, Paulo traz as duas mesmas virtudes, fé e amor. Fé e amor na vida cristã são virtudes interdependentes, virtudes inseparáveis. E o terceiro e último I, para ficar mais fácil para a gente, virtudes que identificam o cristão. A virtude da fé em Cristo e a virtude do amor entre irmãos são virtudes que são interdependentes, inseparáveis e que identificam o cristão e identificam talvez a maturidade do cristão. Pensando que a fé e amor é uma virtude interdependente, a gente precisa lembrar que Paulo primeiro traz a fé e depois o amor. Sabe por quê? Primeiro ele fala sobre fé. Porque se Jesus Cristo não nos alcançar primeiro, nós jamais aprenderemos a amar como Cristo nos amou. A fé, ela vem primeiro, porque é a fé em Cristo que nos dá toda a condição de amar a todos. Pensa que é fácil amar a todos? Amar os que são legal com a gente é fácil. E aqueles que fazem cara feia, que não topam com a gente, é fácil? Mas a fé em Cristo Jesus, ela transforma a nossa vida. A virtude interdependente. Fé e amor. Fé e amor são virtudes inseparáveis. Eu não consigo separar as duas coisas. Possível. É por isso que muitas vezes ao ler vários trechos da palavra, amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. João 14:31, um dos versículos que eu mais gosto de João, Jesus diz assim para os discípulos: eu quero que o mundo veja o quanto eu amo o Pai, para que eles creem, para que eles confiem e conheçam a Cristo. Virtude do amor e a fé são inseparáveis, andam lado a lado. Eu não consigo imaginar só alguém que tem a fé em Cristo Jesus, mas que não demonstra amor
pelo outro. Terceiro, fé e amor são virtudes que nos identificam um cristão, especialmente um cristão maduro. Quando Paulo diz que eu agradeço porque eu vejo em vocês amam a todos os santos, ou seja, vocês amam a todos os irmãos. Gente, comigo aqui, presta atenção. Paulo está dizendo que agradece por ouvir que aquela igreja que estava reunida ali, em Colossos, tinha um traço distintivo. Eles amavam a todos. O amor que não tem acepção de pessoas. O amor que excede os limites geográficos. O amor que excede os limites culturais. Fé e amor são virtudes que identificam e que talvez indicam o quão maduro um cristão já é. Fé e amor são virtudes, então, interdependentes, virtudes inseparáveis e virtudes que... fala aí, vai a terceira. Identificam, só o Pedro falou mais alto. Nos identificam. Fé e amor. É aquele tempero, aquela combinação perfeita, é aquele binômio, o termo que o Pedro usou, a gente pensa, o binômio perfeito, o equilíbrio entre alguém que tem fé, que conhece ao Senhor, mas que quando sai da igreja e vai comprar o pãozinho na esquina, ou quando está no seu dia a dia lá na sua casa, é alguém que tem fé em Cristo, mas alguém que demonstra amor por outros. Um binômio perfeito, aquele tempero que sempre dá certo. Fé junto com amor. Mas vamos pensar um pouquinho melhor sobre esse termo, fé em Cristo. Vamos ler novamente. Versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. O amor vai ser cenas do próximo capítulo, combinado? Vou deixar vocês no suspense, tá? Vamos pensar só sobre fé hoje e quando for ministrar essa outra mensagem, a gente pensa sobre o amor. Combinado? Tá bom? Mano, obrigado pela aguinha. Eu falei não, mas a boca já secou. Vocês vão ver o babá, é isso mesmo, né? Tá bom. Todo mundo olha para lá, por favor. Eu não sou bom em sonoplastia, você é, cara? Estou aprendendo. E molhei aqui o texto, beleza, né? Gente, como eu faço bagunça. Mas eu só aprendi a chupar laranja depois que a gente casou, né, amor? Aí depois eu perdi a vergonha. Sabe aquela coisa? Teste de namoro. Se você tem intimidade no namoro, se você chupa laranja na frente dela ou não. Você quer um guardanapo? Mano, não precisa, obrigado, cara. Não tem uma toalha? Babador para a próxima. Ai, molhei tudo aqui. Ainda bem que seca aqui. Onde a gente estava, hein, gente? Estudando a Bíblia, é isso? Estava na fé, isso. Estava na fé. Vai na fé, irmão. Vai na fé. Ok. Gente, vai comigo. Quais são os 3 Is dessa virtude, fé e amor? São virtudes interdependentes, são virtudes inseparáveis e virtudes que identificam o cristão. Que bom que caiu a água, mano. Você não sabe, Deus agora me lembrou. Projeta aí, por favor, querido. Esqueci agora, que bom, essa água não foi por acaso. Olha só essa imagem, quem descobriu o que é isso vai ganhar 1 ano de academia do Glaucio. O Pedro falou que vai pagar essa mensalidade anual, fica tranquilo. Mas fica frio que ninguém vai saber, você não pode falar. Não sei se você sabe. Teia de aranha. Eu sabia que vocês iam errar. Opa! Você vê, os caras, outro nível. Dendritos, daqui a pouco vão falar aqui. Neurônios?
Bicho, você sabe? Você sabe? Não sabe. Tá bom. Gente, sabe o que é isso? Isso é uma fáscia. Daniel, o que é isso? Eu vou explicar agora. Momento fisiologia. O Pedro tem os momentos dele, eu tenho os meus. Momento fisiologia. Depois vai ter um momento esporte espetacular ou momento Glaucio. Momento fisiologia. Gente, presta atenção. Comigo aqui. Quais são as duas virtudes que o texto traz? Fé e amor. Quais são os 3 Is dessa virtude? São virtudes interdependentes, inseparáveis e que nos identificam. Gente, se você... eu fico até arrepiado. Se você tiver um tempo depois, ainda hoje, vai até no Google se quiser mesmo, e estuda o que é uma fáscia. Mas eu vou dar uma palhinha para vocês, tá bom? Gente, fáscia, olha como Deus é maravilhoso. Meu Deus, mas é maravilhoso. Eu quase fiz medicina, aliás, estava no 3º ano de educação física, tranquei minha matrícula e cheguei, pai, mãe, eu quero fazer medicina, já tranquei a matrícula. O quê? Volta e termina a faculdade. Enfim, então eu sou um frustrado em não ter feito medicina, mas eu amo fisiologia do exercício, mas fáscia, gente, fáscia é um tecido meio conjuntivo, uma capa que, presta atenção, gente, senta, segura na cadeira, que recobre todo o nosso corpo. Agora espera um pouquinho. É um tecido gigantesco que recobre todo o nosso corpo. Recobre todos os nossos 206 ossos, recobre os nossos 650 músculos, recobre todos os nossos pares de nervos. É uma capa que recobre todas as nossas veias e artérias. E a fáscia é uma capa, um tecido que recobre todos os nossos órgãos internos. Sabe o que mais? Ela começa na planta dos pés e vai até recobrir o cérebro. E sabe o que mais? Agora é para arrebentar mesmo. Você não precisa nem ir no Google depois dessa. A fáscia é um tecido gigantesco que não se interrompe. Uau! É um tecido só e que vai no osso do pé, tornozelo, vai subindo, entra nos órgãos internos. Ela permite o deslizamento das articulações, ela ajuda na recuperação de lesões. Sabe quando você machuca, entorse de tornozelo, que demora para recuperar, e você faz a fisioterapia e recupera rápido? A fáscia está nesse processo. A fáscia que permite a ação muscular, protege você, enfim, vai procurar depois, você vai terminar de ler a fáscia e talvez você se ajoelhe, chore e diz: Senhor, louvado seja o teu nome. Impressionante o que o Senhor faz. Assim como a fáscia, que é interdependente, inseparável e que identificam a saúde de uma pessoa, assim são essas duas virtudes, a fé e o amor, como a fáscia. Tudo conectado, é uma coisa só, tudo interligado. É uma capa que não só cobre, presta atenção, não só cobre, não só reveste, ela interpenetra tudo isso. Demais, é ou não é? É por isso que Paulo, mesmo preso, pega a sua pena e diz: eu quero agradecer, mesmo preso aqui, mas estou cheio de gente do meu lado aqui, feliz da vida. Eu posso imaginar o encorajamento, a alegria que Paulo sente quando ele está lá sentado. Chega Epáfras, depois de uma longa viagem, diz: está aqui, Paulo, eu quero te falar o que está acontecendo lá naquela igreja. E Paulo diz: muito obrigado, Deus, por essas duas virtudes estarem ali tão fortes naquelas pessoas. Mano, pode ir para o primeiro tópico aqui.
Mas a gente precisa pensar um pouquinho, de maneira um pouco mais profunda, como tenho aprendido com o meu querido amigo. O que significa quando Paulo diz no versículo 4: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. O que esse texto nos mostra, pode avançar, mano, isso aí, é que a fé, a nossa fé, ela deve estar, ela precisa ser bem fundamentada, sólida, como raízes profundas. A nossa fé precisa ser fundamentada, bem sólida, daquelas árvores que você olha, mesmo pequena, tem raízes profundas. Sabe por quê, gente? Se a sua fé, se a minha fé, se a nossa fé não estiver bem fundamentada, a gente sabe o que acontece. Primeira ventania forte derruba, é ou não é? Primeira turbulência no casamento já faz um estrago. Paulo nos ensina aqui que quando ele reconhece isso, ele via naquela igreja a virtude da fé, fé em Cristo Jesus. O que significa isso, gente? O que significa quando você diz, você crê em quem? Você tem fé em quem? A gente fala o quê? Eu tenho fé em Cristo. O que significa ter fé em Cristo Jesus? Havia ali naquela região de Colossos uma heresia. A heresia dizia que Cristo, por ter sido homem, não podia ser Deus, não podia ter atributos divinos. A heresia é que eles negavam a divindade de Cristo Jesus. Gente, presta atenção comigo aqui. Ter fé em Cristo significa que nós cremos em uma pessoa que é real. E não só isso. Não só historicamente falando, mas real, porque a gente sabe que Cristo ressuscitou e está vivo, intercedendo à direita do Pai, por mim e por você, todos os dias. Ter fé em Cristo Jesus significa confiar de que Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente para nos salvar e Cristo é suficiente para nos transformar. Havia ali, naquela região, uma ideia de que eu podia, como hoje, né? Eu posso pegar um pouquinho, uma pitadinha dessa religião aqui, mais uma pitadinha dessa daqui, e aí eu faço a religião que funciona para mim, que é perfeita para mim. Eles negavam a divindade de Cristo e com isso entendiam que só Cristo não era suficiente. Normalmente há 3 áreas em que o cristianismo é atacado. É a suficiência de Cristo, a suficiência da sua graça e a suficiência da sua palavra. Mas com uma fé bem fundamentada em Cristo, a gente lida melhor com esses enganos, com essas armadilhas. Nós cremos em uma pessoa real. Nós cremos em Cristo como alguém que não só viveu, mas que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus intercedendo por nós todos os dias. Fé em Cristo traz 2 significados, preste atenção. Tem 2 sentidos ter fé em Cristo. O primeiro deles é um sentido um pouco mais teológico. É o sentido da nossa posição em Cristo. Quando ele usa o termo em Cristo, é o sentido de estar em algum lugar. Queridos, preste atenção. Se você está aqui hoje e você já entregou a sua vida a Cristo, você é posse de Deus. Você é propriedade dele. Estar em Cristo significa que você se tornou, que bonito isso que eu vou falar agora, se tornou membro da família de Deus. Sentido de posição. Eu lembro como eu amo essa senhorinha, como amamos essa senhorinha, né, linda? A Sati é uma senhora perto dos seus 80 anos que vive há pelo menos uns 65 anos, se não a vida toda, dedicando a vida dela a ensinar o Evangelho para crianças.
e a professores como ensinar crianças. E há 2 anos atrás, a gente estava numa conferência, uns 3 anos atrás, e um dos nossos 5 filhos estava com medos, crianças têm alguns medos, eu tinha um monte. E ali no final da conferência, a gente, por ter liberdade com a Sati, a gente disse: Sati, você nos ajuda aqui um pouquinho a lidar com essa situação do medo. Sabe o que ela fez, gente? Ela pegou um dos nossos filhos e sentou assim na calçada. Olha que bonito. E fez assim, ó. Olhou para nosso filho e disse, abriu a mão. E fez assim, colocou o dedo dela assim. Estão vendo aqui? E disse: sabe, aqui é você. Seus medos, suas aflições, suas preocupações. Aí ela foi fechando assim os dedinhos e disse: mas Deus, você está seguro, protegido totalmente por Deus. E fechou as mãos bem forte assim. Queridos, estar em Cristo significa o que João 10 diz de maneira tão bonita, que jamais ninguém arrebatará, tirará você das mãos do Senhor, porque você está em Cristo. Simplesmente porque quem fez a obra foi Ele, não foi você. Mas olhando para o contexto aqui, não é tão essa ênfase que Paulo quer colocar, ter fé em Cristo. Sabe qual é a ênfase? Sabe qual é o segundo significado que faz mais sentido aqui para o texto? Ter fé em Cristo significa ter uma vida de expressão de fé em Cristo Jesus. Significa que a sua fé em Cristo Jesus é manifesta por sua conduta de vida. Ter fé em Cristo Jesus não significa só a questão da posição que você está, mas significa a questão da imitação sua de quem Cristo é. É o que Colossenses 2:6 diz, e eu vou ler porque é muito lindo esse texto aqui. Olha o que diz Colossenses 2:6. Vou ler, que está bem pertinho aí, né? Folha seguinte. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, olha lá, fé, posição, estamos posicionados aqui, ó, na palma da mão, e o Senhor está aqui, ó, nos segura, nos protege, nos guia. Continuem a viver nele. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Nesse sentido, ter fé em Cristo significa estar caminhando com Ele, estar imitando em sua vida diária, no seu dia a dia. A nossa fé precisa estar bem fundamentada em Cristo Jesus. Mas tem mais. Manda o segundo, por favor. A nossa fé precisa ser proclamada. Olha que bacana, que máximo isso aqui. É muito interessante, porque olha só, Paulo diz assim, no versículo 4, vocês pegaram? Olha que interessante. Como começa o texto? Pois, comigo, vai, para ninguém dormir. Temos ouvido. Gente, que interessante. Paulo está dizendo que não sou ele, mas a galera que estava junto com ele ouviu algo a respeito deles. Ouviu de que eles tinham 2 virtudes: fé em Cristo e amor entre eles. O que será que as pessoas ouvem de nós? Quando lembram de nós, quando pensam em nós? O que será que as pessoas que convivem conosco, quando estão longe de nós e param para pensar, o Daniel... Queridos, interessante que Paulo diz, o que eu tenho ouvido a respeito dessas pessoas,
é que eles têm uma fé e eles amam-se uns aos outros. O que é que outros têm ouvido a nosso respeito? Será que é coisa boa? A Sati teve em nossa casa, ela vem, agora acho que ela vai vir uma vez por semana, né? A gente está ficando mais perto dela, cuidando dela um pouquinho também. Mas ela contou a história do senhor Amós e da Lídia, 2 coreanos que viveram para o Senhor como missionários a vida inteira, e aí chegaram aos 75 anos de idade, eu acho, não, 75 anos de idade, os netos e filhos fizeram uma reunião e disseram, olha, vovô, agora é hora de quê, gente? Sossega o facho, chega, hora de aposentar. Eles disseram, não, vamos começar um ministério novo. Eles já estão há 3 anos na cidade de Mogi Guaçu, levando o evangelho aos japoneses. 3 anos, 2 pessoas se converteram. Na sexta-feira à noite, né, linda? O que eu ouvi a respeito de 2 senhores, que para muitos talvez já estavam aposentando, 2 senhores. O que eu ouvi a respeito deles é a respeito do amor e da fé que eles têm em Cristo Jesus. Bonito isso, não é? A fé precisa estar bem fundamentada, e Paulo está orando por isso. Paulo está agradecendo por ouvir a respeito dessas 2 virtudes. A fé precisa estar bem fundamentada, a fé ela deve ser proclamada, e a fé, por fim, deve ser, comigo aqui, exercitada como um músculo. Se a gente não usa um músculo, ele atrofia, ele perde a sua função motora. Como é que a gente trabalha o músculo? A gente faz exercício, a gente pratica atividade física. E quanto mais frequente e mais consistente, melhor. O músculo precisa ser trabalhado. Os 650 músculos. A fé precisa ser exercitada. Como um músculo, a fé precisa ser exercitada para se manter saudável. E algumas semanas atrás tive a oportunidade de ver um evento. Fui jogar tênis com meu filho, final de tarde, e a quadra estava fechada, e aí estava lá o Aron e os seus filhos fazendo exercício. Quer dizer, só o Aron. Gente, se vocês quiserem ver algo espetacular, vocês têm que ver o Aron treinando. Nem combinamos isso, né, Aron? Gente, eu cheguei meio pancudo, assim, tipo o Glaucio chega na igreja, assim, meio... aquele pombo estufado, sabe? Assim. Cheguei assim, meio mitidão. Isso, eu falei que ia pegar o microfone, eu falei. É só o comer, é o princípio das dores só. Brincadeira, eu sou bonzinho, foi só essa. Aí você para e eu paro. Mas, gente, vocês não sabem. Ele com aquele reloginho lá, falava, e ainda consegue ser gentil nessas horas, simpático e gentil. Aí ele jogou umas 2 argolas assim por cima daquela barra enorme, e eu fiquei olhando aqui e falei, isso é babinho, o cara vai fazer um negócio simples aqui. Aí eu fiquei olhando aqui e falei, não é possível. Acho que é uns 45 segundos, né, mano? 45 segundos, aí apoia na argola, gente, apoia na argola, tá bom? Na argola, que tá pendurada numa barra, tá bom? Argola, com corda assim. Segura aqui, se fizer aqui vai ser uma coisa feia. Ah, vou fazer assim. Aron, vem fazer. Vocês têm que ir todo final de tarde, ou às 6:30 da manhã, lá no Parque do PV, que vocês vão ver, ó. Bom, e aí ele levanta o corpo e fica com os joelhos flexionados no abdômen, inclinado para frente, nessa posição que a gente chama de isometria, assim, ó. 45 segundos. Vai ter uma lesão só de 3 Não, eu tô dor flexão mesmo, só de ver. Eu fiquei com dor. Gente, a fé precisa ser exercitada como o Aron exercita os seus músculos. Essa é a moral da história.
Ai, eu não falei isso. Pus muito peso nessa galera agora, gente. Mas calma. Mas, gente, ele treina faz uns 35 anos, então calma. Começa com a argolinha no chão. Ai, gente. Que bacana. Mas olha... Alguns estudiosos, eu gosto muito de estudar fisiologia, não estou com muito tempo, dizem que quanto mais intenso o treino, mais você destruir as fibras, né? Ao longo do tempo, você vai ficando mais preparado. Tem gente que tentou isso e não deu muito certo, né? Foi parar no pronto-socorro. Mas, gente, brincadeiras à parte, e não à parte também, a fé é como um músculo que precisa ser treinado, do jeito que o Arão treina. Se a gente não exercitar a nossa fé, a gente vai ficar totalmente desprotegido, imune às armadilhas que esses irmãos estavam passando. E a gente vai começar a estudar mais a carta, vocês vão perceber como Paulo, nos primeiros 2 capítulos, ele vai apresentar 3 S's de Cristo. Ele vai falar sobre a suficiência de Cristo, vai falar sobre o senhorio de Cristo, vai falar sobre a supremacia de Cristo. Mas ele está começando a carta lembrando, agradecendo pela fé e pelo amor. A gente vai chegar lá. Tinha mais uma historinha aqui. Será que dá tempo? 12:20. Vocês aguentam mais uns minutinhos aí? Não está muito tarde, né, mano? Enfim, me deram pouco tempo, agora eu vou esticar um tiquinho só. Isso, dancei. Gente, presta atenção. A gente precisa exercitar a fé como a gente exercita um músculo. Imagina que a gente vai exercitar um músculo não para uma prova de 100 metros, não para uma argolinha de 45 segundos. A gente precisa exercitar um músculo para uma maratona que a gente vai correr, que a gente vai percorrer. Uma ultramaratona, como um amigo meu que corria, ele era ultramaratonista, corria 100 quilômetros. A nossa vida, de modo geral, a gente espera que seja uma maratona, mas a gente exercita a nossa fé para isso. Quando eu tinha meus 16 anos, eu estava treinando para um duatlon, pedalar e correr. Eu corri 8, pedalei 32 e corri mais 4 para terminar, lá em São Paulo. E, gente, quando eu estava no finalzinho, lá em cima da ponte do Morumbi, estava voando, 15, 16 anos, voando, indo super bem. O meu pé de vela da bike, sabe o que é pé de vela? É onde o pedal, ele está fixo, para você conseguir girar. O meu pé de vela, ele estava espanado, não me perguntem como, ele estourou lá em cima, ponte do Morumbi. Quando eu estava fazendo a última passada para ir para a transição, e aí fazer a última prova, os 4 km, 4K. O que eu fiz? Saí da bike, né? E fui andando com a bike. Aí uma inspetora de prova bem simpática chegou para mim gritando, disse: "Ei, você não pode fazer isso, você vai ser eliminado." Eu falei: "Moça, mas o meu pé de vela estourou." Ela disse: "Não interessa, você não pode." Eu disse: "Mas o que eu faço? Eu treinei o ano inteiro." "Ah, moço, você tem que pegar a bike nas costas e ir com a bike nas costas." Ainda bem que já era no finalzinho da ponte do Morumbi, assim, faltava coisa de 300 metros, pus a bike nas costas e aí fui para a transição e fiz meus últimos 4 quilômetros. Era o G1, G2, G3 e G4 do Shopping Morumbi. Aí desci e terminava. E é interessante que eu tinha um amigo que eu treinei um ano inteiro com ele, e esse danado, na hora que caiu meu pé de vela, me deixou na mão. Foi embora. Gente, resumindo. Eu terminei a prova quase morto de exaustão. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca, na minha história, na época que eu corria, consegui fazer aquele tempo que eu fiz, naqueles últimos 4 quilômetros mais difíceis. Fiz 3 minutos e 4 segundos por quilômetro. Gente, não é nada comparado com o que o Andreas faz, tipo numa caminhadinha de fim de semana, entendeu? Sabe por quê, gente? Porque aquele ano foi o ano que eu estava melhor preparado e treinado. Coincidentemente, Deus já sabia, né? Foi o ano que eu mais treinei. Eu aguentei terminar a prova e aguentei terminar bem, muito bem. A nossa fé precisa estar bem fundamentada, a nossa fé precisa ser
proclamada, a nossa fé precisa ser exercitada. Mas, cá entre nós aqui, Daniel, mas como a gente exercita a nossa fé? Como treinar, eu já sei, já aprendi, é só ir lá, final de tarde, ver o Arão treinando. Mas como é que a gente exercita a nossa fé? Tem uma maneira mais simples e comum e direta. Eu exercito a minha fé lendo a palavra, estudando, ouvindo a palavra. Essa é a maneira, tá certo? Não é isso? A fé vem pelo ouvir, a gente precisa ouvir a palavra, estudar a palavra. Mas deixa eu propor para terminar aqui uma outra forma que está aqui no texto, implicitamente, de como a gente exercita a nossa fé. Eu acho bonito esse princípio. Gente, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe como é que a gente pode exercitar a nossa fé? Passando experiências como comunidade juntos com Deus. Gente, é maravilhoso exercitar a fé vivendo em comunidade. Juntos, como comunidade. Deus leva alguma pessoa da igreja e a gente como igreja chora. Não de desespero, mas de saudade, porque sabemos que essa pessoa está na glória. Algum irmão consegue um emprego, ou uma casa, ou é curado. A gente canta e agradece a Deus. Juntos. A gente está aqui, fazendo os nossos 45 segundos juntos. Ou a nossa maratona juntos. Há alguém que está com uma situação de medo, de pânico na igreja. A gente vai conversar, a gente vai ajudar, a gente vai trazer um texto bíblico, a gente vai aconselhar. E a igreja vai crescendo e exercitando a fé juntos. Uns saem, outros vêm. E a igreja vai exercitando juntos, como comunidade, a fé. É mais ou menos como quem experimentou, quem não foi, perdeu. Foi espetacular, mas vai ter a próxima. Exercitar a fé mais ou menos é a ilustração, a analogia do que a gente fez quando fomos recentemente à Pedra do Coração. Uma trilha que a gente foi e fazer aqui pertinho, perdões, né, mano? E, gente, foi demais. Foi muito legal. A gente se encontrou, estacionamos os carros e subimos um trecho com a certeza de que era por aquele caminho e todo mundo junto, ali. Uns mais perdidos, outros menos. Mas é isso, gente. Exercitar a fé, vão ter aqueles mais perdidos, aqueles que são mais rápidos, cada um está no seu tempo. Aí vimos que não era por lá e desce todo mundo. E começa alguns, já o coraçãozinho começa a andar. Puxa vida, mas vim de sábado para cá e agora o Pedro nem sabe onde é, o Daniel não fala nada. Onde a gente vai? Onde é essa pedra? Você olha aquele vale, você fala, meu, onde é que tem pedra? E pedra do coração. A sorte é que, ao olhar um pouco de longe, a gente vinha assim, né? Um recalque assim de um coração, a pedra. E aí vamos pelo outro caminho, vai pelo outro caminho todo mundo. E aí anda uns 40 minutos, uma pirambeira assim, pirambeira. Ah, mano, calma. E aí, gente, deixa eu contar. Ai, gente, que feio que eu vou fazer aqui, mas vou contar, porque o Pedro conta os pecados dele, eu vou contar os meus também. Os meus são piores que o dele. Ai, gente, eu comecei a murmurar. Meu Deus do céu, mas o Pedro, será que o Pedro... Aí tem uma hora que todo mundo parou assim, eu lembro, acho que da Cris, o Céu, tinha uma galerinha assim, não fala que não, que eu lembro. Não vi vocês reclamando, mas eu vi vocês parando assim, olhando para baixo, volta, será que o Pedro... Aí naquele instante de segundos, o Pedro teve a brilhante ideia de dizer, gente, vamos continuar subindo. Você lembra, mano? E todo mundo continuou subindo. Gente, sabe o que a gente estava fazendo? Não estava só curtindo um passeio. A gente estava exercitando juntos a nossa fé como comunidade. Chegando já próximo da Pedra do Coração, o meu ídolo de provas de caminhada, Osmar, aos seus 75 anos, eu acredito,
77, 2 anos a mais de 77 anos. A minha esposa perto dele, e aí uma picape, um jipe tentando descer, outro tentando subir, derrapando, e o senhor Osmar ali meio que perto ali daqueles jipes. E aí o Pedro ficou nervoso porque olhou o pai, a Cá foi lá e meio que ajudou o senhor Osmar, protegeu porque ele estava meio distraído. Exercitando juntos a fé, um aprendendo a proteger o outro. E aí, depois de todas essas aventuras, chegamos na pedra, do lado esquerdo, uma pedrinha meio mirradinha. Meu, que é isso aqui, mano? Isso aqui é a pedra do coração. Tudo bem, valeu o trajeto, foi legal tudo, né? Pô, mas que isso, mano? Você tá no PV, tem essas pedrinhas aí. Aí, segundo tempo da murmuração. Mas foi de leve. Aí o Pedro, o cara tem um senso de espaço assim, e falou, não é possível. Aí ele andou mais uns 30 metros assim, vai. Só para, uns 30, bem pouquinho, como que daqui assim, ali o portão. Eu disse, gente, vem pra cá, é aqui a pedra do coração, mas vem devagar, calma. Todo mundo anda mais alguns passos. E quando a gente chega, a gente faz, uau! Chegamos na pedra do coração. Eu proponho para nós, aquilo que a gente já tem feito, mas que a gente aprenda melhor e ainda mais, de maneira mais intensa, a exercitar a fé juntos. Podemos combinar? Haverão outras caminhadas, mas toda semana aqui tem uma nova caminhada, juntos estamos. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Deus amado, muito obrigado pelo exemplo de como agradecer. Obrigado porque Paulo não se concentra nele, mas Paulo concentra a sua oração de gratidão em Deus e naquilo que ele está fazendo na vida de outras pessoas. Deus, obrigado porque Paulo olha para as pessoas daquela comunidade e as vê como pessoas que têm encorajado Paulo por causa dessas duas virtudes inseparáveis, interdependentes e que identificam, marcam um crente. E obrigado, Pai, por nos ensinar que a nossa fé precisa estar bem fundamentada em Cristo. A nossa fé precisa ser proclamada, assim como Paulo dizia, eu tenho ouvido a respeito de vocês sobre isso. E por fim, Senhor, nos ensina como comunidade a exercitarmos juntos a nossa fé em Cristo e o nosso amor com e por todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Turma, 2 minutinhos de avisos. Pegue seu boletim. Quem não tem boletim, você distribui, mano? Tá. Quem não tem boletim, levante a mão. Quem precisa de boletim? 2 minutinhos para a gente encerrar aqui, ok? Abra comigo o boletim na parte de avisos. E o Daniel pregou esse sermão por causa de um aviso, o aviso 8, dá uma olhada comigo aí. Estamos programando uma subida à Pedra Grande para outubro, comece a entrar em forma. Gente, dia 16 de outubro a gente vai subir a pedra, como fizemos antes da pandemia, e foi muito especial. Vamos tentar fazer por uma caverna, vamos? Pegar um guia para levar a gente. E Sergião, tá dentro? Tá podendo aí, Sergião? Depois do teste, né? Então, pode ficar lá, não tem problema. Mas a gente pretende descer. Olha, pode, isso a gente conversa, né? Da última vez que nós subimos, a descida foi desafiadora, né? Você sabe que eu vou escolher aquele dia como foi da última vez, né? Tipo, recorde de temperatura, foi assim.
mas se prepare, acho que é 16 de outubro, mas em outubro, ok? Então, mas é sério, tem que começar agora, senão não chega depois. Lembrando que ainda nós estamos avaliando a quebra da parede, eu acho que mais umas 2 semanas, se Deus quiser, para a gente resolver isso daí. Eu quero que até o fim de setembro a gente termine isso. Nós vamos dar um jeito de... Senão a gente quebra aqui um dia. Não tiver aí, quebra tudo. Sábado nós temos jovens e adolescentes, e é provável que com os adolescentes nós tenhamos filme, ok? Se os jovens quiserem vir, você me dá um toque, a gente marca junto. Então nós vamos assistir um filme e discutir o filme. Tivemos já 2, né? Um filme para os adolescentes, que foi um filme iraniano, um filme italiano, né? Que é outro nível aqui, né? E os jovens tiveram o Sociedade dos Poetas Mortos e depois o filme iraniano também. Então a gente discute juntos aqui, é uma experiência cultural, discute com o cristianismo, enfim, vai ser no sabadão, eu converso com vocês depois, tá bom? Lembrando que nós estamos avaliando esse horário que nós estamos usando, e lembrando que dia 19 de setembro temos assembleia para ingresso de novos membros. Então já estão sendo, os novos membros estão sendo procurados, os que fizeram o curso de novos membros. E 25 de setembro, turma, reunião de casais, vamos tentar fazer aquela da pizza, que já faz tipo uns 2 anos que a gente não tem, né? Então eu confirmo com os irmãos, mas reserve essas datas, ok? Dia 19 e dia 25, todo mundo também convidado para isso, e jovens e adolescentes convidados para o sábado também, tá bom? Deus abençoe vocês, nos vemos durante a semana, mais uma vez, Carlos, sua família são muito bem-vindos, são de casa, tá bom? Deus abençoe muito vocês, valeu.